Olá, eu sou o Victor e bem-vindo ao primeiro segredo ou a primeira regra para falar português excelente. Agora, este curso em vídeo inteiro vai te ensinar uma maneira muito diferente de aprender português. E se você seguir cada um desses segredos ou regras, eu prometo que a sua habilidade de falar português vai melhorar tremendamente. Você fará grandes progressos e também prometo que você vai gostar mais de aprender português, vai se divertir mais ao falar, vai se sentir mais confiante. Todas essas pequenas coisas vão acontecer, então vamos começar. Qual é o segredo número um? Bem, o segredo número um é: sempre estude e aprenda frases, não palavras individuais, certo? Então, o que é uma frase? Uma frase é simplesmente um grupo de palavras. Não precisa ser uma frase completa, embora isso também seja válido, mas é um grupo de palavras, mais de uma palavra. Isso é uma frase. Então, esta é uma regra ou segredo muito simples, mas extremamente poderoso. Na verdade, esta é uma das chaves para aprender e dominar a gramática do português quando você fala. E é muito melhor do que estudar livros de gramática, ok? Então, nas suas aulas tradicionais de português, nas escolas e nos livros que você usou antes, como você aprendeu? Bem, quando você aprendia vocabulário, você tinha longas listas de palavras, certo? Geralmente no final do capítulo havia uma lista e você via a palavra e talvez uma tradução do significado no seu idioma. E você simplesmente estudava essas listas de palavras e as memorizava para testes e provavelmente acabava esquecendo a maioria delas. Isso é o que geralmente acontece. Então, este é um método muito doloroso e chato, certo? Quer dizer, ninguém gosta de estudar listas de palavras do vocabulário. Boas notícias para você. Pare de fazer isso. Não funciona e você não precisa mais fazer isso. O que você precisa fazer é focar em frases reais e naturais em português. Quando você faz isso, você ganha gramática de graça. Deixe-me te dar um exemplo muito simples. John odeia sorvete. Agora, é claro, odiar significa não gostar de algo com muita intensidade. Então, John odeia sorvete. Vamos imaginar que odiar é uma palavra nova para você. No método tradicional de aprendizado, você encontraria odiar, essa versão do verbo, no final do capítulo ou no capítulo do seu livro, e você escreveria: odiar significa não gostar de algo. E então você estudaria essa versão do verbo, certo? Odiar, odiar, odiar. E depois você aprenderia todas essas regras complicadas sobre como mudar esse verbo em diferentes situações, certo? Eu odeio, ele odeia, com S's. E então você aprenderia o passado, o futuro e tudo isso. E você teria que se lembrar da forma básica do verbo odiar e depois se lembrar de como mudar lá. Essa é a maneira antiga de fazer. E é dolorosa, chata e não funciona, porque faz com que você pense demais quando deveria estar falando de forma fácil e automática. Quando você aprende uma frase, você simplesmente anota a frase. Então, primeiro você pega a frase de um português natural, não de um livro didático, e você escreve: John odeia sorvete. Você anota a frase completa, sempre. Nunca anota apenas uma palavra. Nunca anota apenas a forma do dicionário da palavra. Você não escreveria odiar, você escreveria John odeia sorvete. E você pode colocar uma nota para se lembrar de onde essa frase veio. Então você pode colocar, por exemplo, que veio de uma história que você leu ou de algo que ouviu em um filme. O que quer que seja, isso te lembra da situação real de onde ela veio. Agora, quando você estuda essa frase, John odeia sorvete. Você nunca estuda apenas uma palavra. Você está estudando a frase e automaticamente está aprendendo gramática. Você não precisa saber sobre singular ou plural ou qualquer coisa do tipo. Você simplesmente aprenderá naturalmente ao estudar frases como essa, que você sempre diz
ele odeia, ela odeia, John odeia, Mary odeia. Isso se tornará natural. Veja, é assim que os falantes nativos aprendem gramática. É assim que eu aprendi a gramática do português quando era criança. Nós não estudamos regras gramaticais e certamente não estudamos listas de vocabulário. O que aprendemos com nossos pais e outras pessoas são frases naturais que ouvimos o tempo todo. Então, para mim, eu naturalmente sinto profundamente que se eu disser John, sempre vou colocar um S ali, John odeia, porque eu ouvi frases como essa tantas vezes. Eu sinto a gramática, não preciso pensar nisso. Eu sinto isso porque aprendi frases, não palavras individuais, não regras gramaticais, não de livros didáticos. Isso é tão simples, mas é muito poderoso se você usar corretamente. Mas você deve fazer isso o tempo todo. Então nunca mais estude uma única palavra em português. Sempre, 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 quando você aprender algo novo, anote a frase completa, até mesmo a frase inteira. Isso é super importante. Isso é muito poderoso, mas muito simples.